Fala rapaziada, beleza? Tranquilo com vocês? Eu sou o Júnior da Safety Car e hoje eu vou falar de Ford Ka 3 cilindros 1.0. O que nós vamos falar hoje de Ford Ka? Luz de óleo acesa e motor com bastante barulho. Se você está assistindo esse vídeo aí, você deve estar desesperado, você deve estar em pânico, assim como o nosso cliente que mandou um Ford Ka aqui hoje para nós. Eu venho executando muitos serviços desse, tá vindo bastante Ford Ka aqui para nós já pegamos uma certa experiência com esses carros e tá assim, uma coisa para nós aqui, tá uma coisa muito fácil, mas para o dono do carro é assustador, para o dono do carro é desesperador. O que eu queria falar antes de começar a mostrar aqui o serviço para vocês é o seguinte: não crie pânico, tá pessoal? Isso é para você aí, dono de Ford Ka, que está se passando por esse mesmo problema. O que está acontecendo? Muitos estão chegando aqui para mim com um relato de que chegou na oficina mecânica e o mecânico condenou o motor da pessoa. Falou, não, esse motor já era. E não é bem por aí, tá? Muitos já chegaram aqui para mim com bastante barulho, igual esse aqui, que eu vou mostrar agora para vocês. Mas nós mecânicos temos que tomar muito cuidado ao falar para a pessoa que, assim, condenar logo de cara, ó, seu motor aí já era. Porque nós estamos falando aí de algo entre 20% e 30% do valor do veículo. Não é algo barato, tá? Não é como você virar para a pessoa e falar, ó, você vai ter que trocar um amortecedor, você vai ter que trocar um alternador, uma bateria. Nós estamos falando do grupo propulsor, estamos falando do motor, que é caro e é assustador para o dono do carro, para a pessoa que não tem um convívio dentro de uma oficina mecânica. Então, assim, responsabilidade, não chegar assim condenando o motor da pessoa logo de cara, fazer análise, desmontar, para poder, com firmeza, você poder falar para a pessoa, aqui nós vamos ter que tomar tal atitude, desmontar isso, desmontar aquilo, para resolver o seu problema. Esses Ford Ka que estão chegando aqui para mim, até hoje nenhum eu precisei trocar o motor. Todos eles nós conseguimos fazer o reparo e ficou 100%, ficou padrão. Esse aqui eu acredito que não vai ser diferente, tá? Esse carro também chegou de outra oficina mecânica, onde o mecânico condenou o motor e já assustou a cliente logo de cara. O cliente fica desesperado, ele não sabe o que fazer. Muitos pensam em vender o carro, alguns começam a fazer pesquisa em mercado negro, mercado paralelo, onde achar uma mecânica dessa. Só que não é bem por aí, tá? Então assim, para tranquilizar você, dono de Ford Ka, é um problema sério? Sim, é um problema sério. Porém, dá para resolver sem você ter que perder noites de sono, sem você ter que sair correndo atrás de comprar um motor. Eu vou mostrar para vocês que isso é possível. Eu vou mostrar para vocês quanto que gasta para fazer todo esse procedimento aqui. Vocês vão acompanhar aí no vídeo a desmontagem. Eu vou ir lá buscar as peças, porque aqui a gente só trabalha com peça original Ford. Vocês vão comigo lá na concessionária, nós vamos comprar todas as peças que eu vou precisar para esse carro. E vocês vão acompanhar a montagem e o resultado final do serviço aí. Então, enquanto eu vou preparando minhas ferramentas, separando tudo para a desmontagem desse carro, roda a vinheta aí.
Bom, eu tô aqui dentro do Ford Ka, vou mostrar para vocês a quilometragem. Olha lá, 114.605 quilômetros. Isso aqui seria menos da metade do que dura uma correia dentada segundo a Ford, que a troca dessa correia é lá próximo dos 240 mil quilômetros. Eu vou dar uma partida aqui rápida, certo? Ó, por enquanto a luz de óleo não tá acesa, tá? Não tá acesa por enquanto, mas olha o barulho do motor. Eu já vou desligar, porque eu não quero ficar funcionando esse carro. A luz de óleo acendeu, tá lá, ó. Luz de óleo acesa. E vocês ouviram aí o barulho do motor. É assustador para o dono do carro. Essa cliente aqui, quando ela me ligou, ela assistiu um vídeo nosso no YouTube e aí ela me ligou. Ela falou: Júnior, cara, eu não sei o que eu faço. O meu carro acendeu a luz de óleo, o barulho no motor, o mecânico já falou que eu perdi o motor. Eu falei: calma. A primeira coisa que você tem que fazer quando acende a luz de óleo é desligar o carro e não andar mais. Não interessa se você, isso eu tô falando para você, dono de Ford Ka, não interessa se você tem seguro, se você não tem seguro. Pensa da seguinte forma: quanto mais tempo eu permanecer com o meu carro ligado, funcionando, com a luz de óleo acesa, mais caro vai ficar. Então desliga ele. Se você tiver seguro, liga para o seguro, pede para o guincho pegar o carro onde tiver e levar para sua casa ou direto para o seu mecânico. Ou se você não tiver seguro, liga para um guincho particular e leva. Aí você vai pensar: puta, mas 150, 200, 300 reais de guincho é caro. É caro guincho. Porém sai muito mais barato do que você continuar rodando e você perder um virabrequim de um carro desse. Te garanto que sai muito mais barato. Então essa é a dica para você. Acendeu a luz de óleo, desliga e guincho. Beleza? Então vamos lá para a desmontagem. Aqui no Ford Ka, eu já removi o catalisador com a saída de escape e já soltei aqui o compressor do ar-condicionado para a gente poder tirar o cárter. E aí na desmontagem já achei novidade aqui. Faltava um parafuso aqui, esse estava solto e o de lá solto. Aquele de lá saiu na mão, esse aqui eu desrosqueei e tirei. E esse aqui não tinha, nós vamos providenciar. Lá em cima também eu já observei que tem um parafuso solto, pois a hora que eu descer o carro do elevador eu vou mostrar para vocês. Então, indícios aí de que alguém já andou fuçando aí e não fez um bom serviço. O que eu vou fazer agora aqui? Eu tô com um baldinho aqui, ó, graduado, e nós vamos tirar o óleo e ver quanto tem de óleo nesse carro aí e qual a qualidade desse óleo. Então vamos soltar aqui. Vamos deixar o óleo descer todo e ver quantos litros vão sair aí do Ford Ka. Aí pessoal, escoei o óleo aí do Ford Ka e para nossa surpresa, quase 6 litros de óleo no motor do carro. Esse carro usa 4 litros com a troca do filtro. E aí, ó, quase 6 litros. No mínimo, o que aconteceu? O cliente viu luz de óleo acesa, barulho no motor, pensou: é falta de óleo, vamos colocar óleo nele. E não é assim que funciona, né, pessoal? Isso aqui é até prejudicial ao motor. Em vez de você ajudar, você prejudica. Então, depois que a luz de óleo acendeu, não adianta fazer nada. É aquela dica que eu dei no começo do vídeo. Desliga o carro
liga pro guincho e manda pra oficina. Pessoal, tirei lá o cárter do Ford Ka e olha a quantidade que tem de metal. Olha aqui, ó. Estão vendo? Olha aqui, ó. E tem muito mais, tá? Ó, aqui. Ó, vocês estão vendo a quantidade? Eu, pra falar a verdade, tô até assustado com a quantidade. Todos que vêm aqui, que sofrem desgaste de bronzina, você vê uma poeira, né? Pequenos pedaços, como se fossem aqui, ó, no óleo. Não essa quantidade absurda aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? Eu vou agora tirar lá, eu vou tirar as capas de biela. Eu quero ver o que aconteceu e qual que é o estado, não das bronzinas, que as bronzinas ali eu já vi que já foram, né? Eu quero ver como ficou o virabrequim. O meu medo é ter comido o virabrequim. Então, eu vou desmontar, ver o estado dele, vou passar o micrômetro, medir e ver se a gente consegue salvar esse virabrequim aí. Aqui no pescador, dá para observar aí, ó, tá bem entupido. Isso aí é tudo resíduo da correia dentada e não tem jeito. Entupiu, é aquilo que eu falei, acendeu a luz de óleo. Quando entope, tá pessoal, entope aqui, automaticamente acende lá a luz de óleo. Acendeu a luz de óleo, desliga o carro, tá? Então eu vou desmontar aqui e já volto para mostrar para vocês. Ó, aqui nós tiramos as bronzinas de biela dos 3 cilindros. Olha como que elas estão. Sofreu bastante desgaste, ó, todas elas, ó. E nós tiramos também um mancal para ver como estava a bronzina de mancal. E olha o risco que tem no meio dele. Tá vendo? Tá bem comido mesmo. Aqui sofreu bastante aí com a falta de lubrificação. A maioria dos casos que eu pego aqui chega a desgastar a bronzina de biela, mas não chega a pegar na de mancal. Esse aqui foi tão feio que pegou até nas de mancal. Eu vou tirar todas, tá, para conferir e vou passar lá o micrômetro no virabrequim para conferir a folga e saber o que nós vamos ter que fazer. Se vamos ter que tirar o virabrequim para usinar ou se somente a troca das bronzinas já resolveria. Desmontado aqui, pessoal, eu já tirei até um mancalzinho do comando, dos 2 comandos, para dar uma analisada. Não sofreu grandes desgastes, né? O barulho é por falta de óleo mesmo, falta de lubrificação, não falta de óleo, óleo tinha em excesso, né? Tava com quase 6 litros. Falta de lubrificação na parte superior, a bomba não estava lubrificando. Eu já vou instalar aqui as ferramentas de sincronismo desse motor. Eu já removi lá atrás o motor de partida, onde nós vamos prender uma ferramenta que trava o volante do motor, né, a cremalheira. E eu vou apresentar aqui para vocês a ferramenta de sincronismo. Nós vamos utilizar um relógio comparador no primeiro cilindro, atingindo lá o PMS, e a ferramenta de sincronismo é essa aqui, ó. Nós vamos utilizar esse pino guia que trava o tensor, esse pino guia aqui que ele vai atrás do bloco travando a árvore de manivelas. Essa ferramenta que é importantíssima, sem ela nós não conseguimos nem soltar a polia da árvore de manivelas. E essas 2 ferramentas, cada um em um comando, cada um trava um comando diferente, fixando os 2 em uma posição e não permitindo que eles se movam quando eu remover aqui a correia dentada. Então eu vou instalar as ferramentas e já mostro para vocês aí como fica tudo instaladinho. Relógio comparador aqui em PMS, no 0 certinho, ó.
pelo. E aqui as ferramentas que travam, né, os comandos de admissão e escape já no lugar, ó. No comando nós temos uma parte aqui que é quadrada, que encaixa certinho a ferramenta, não tem como colocar em outra posição. Então aqui tá travado, aqui tá em PMS. Agora eu vou erguer o carro no elevador e colocar a ferramenta lá no volante do motor, lá na cremalheira. Tudo desmontado aí, já tirei bomba de óleo, correia da bomba, correia dentada, tensor, a tampa frontal, tirei tudo aí. E eu vou mostrar para vocês aí, ó, para quem não sabe, a correia dentada principal, correia dentada da bomba de óleo, e essa é a bomba de óleo. É o coração do Ford Ka, é esse aqui que é responsável por bombear todo o óleo e lubrificar o motor. Aqui é o pescador de óleo. Ele chama pescador por quê? Porque ele fica no fundo do motor, na parte mais baixa do motor, lá no cárter, pescando todo o óleo que está ali no cárter. Então ele puxa esse óleo, aqui tem tipo de uma peneira, né? É um filtro. Qualquer resíduo vai parar nesse filtro e aqui só vai passar óleo pelas engrenagens e a bomba vai gerar uma pressão nesse óleo e vai jogar para o motor inteiro. Então o óleo lubrifica toda a parte superior, vem escorrendo e volta pro cárter. Então nós não podemos ter, para ter uma lubrificação perfeita, nós não podemos ter nada obstruindo aqui a peneira da bomba de óleo. É claro, ela está aqui para segurar toda a sujeira, porém dentro de um motor não pode ter sujeira, que às vezes pode cair alguma coisinha, uma sujeirinha, uma borrinha ou outra, e aí ela vai parar aqui. No caso do Ford Ka, que usa essa correia banhada no óleo, essa correia ela vai se deteriorando, ela vai soltando fragmentos dela devido ao óleo incorreto aí no motor. E esses farelos que vão saindo aqui do meio dos dentes da correia vão parando aqui, ó. Vocês querem ver? Olha isso. Aí. Tá vendo? Olha a quantidade de pedaços de correia que tem aqui na bomba de óleo. E tá lotado, tá? Lá dentro tá lotado. É que fica escuro aí, a gente não consegue mostrar. Mas se eu for cutucando aqui, puxando, ó. Aí, ó. Não vai parar de sair. Por quê? Porque tá lotado aqui dentro. Tá vendo? E aí o que acontece? Esses pedacinhos vão se juntando lá dentro, eles vão se unindo e vão entupindo a bomba, impedindo a lubrificação do motor. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos juntos lá na Ford, eu vou buscar todas as peças. O que a gente substitui aqui nesse caso? Nós vamos precisar junta da tampa de válvulas, bomba de óleo, correia dentada, correia da bomba de óleo, tensor da correia dentada. Essa tampa, ela é toda colada, tá? Não vai junto aqui nela, tá vendo? Ó? Vai um silicone de alta temperatura, um silicone de boa qualidade, assim como aqui no cárter
também vai uma espécie de silicone, ó. Isso aqui é uma cola, tá, ó. E tem que ser uma cola muito boa, tá? Não adianta vocês levarem para o mecânico de vocês aí essas Orbi, cola de 7, 8 reais, não, que não funciona, vai dar vazamento. Aqui é cola boa. É uma Vurt, uma Dirco, Loctite, tá? Então tem que levar uma colinha boa, um silicone de alta temperatura bom, pra gente fazer aqui essas duas juntas. E nós vamos buscar também bronzina de biela, bronzina de mancal, óleo original Ford e o filtro de óleo. Então bora lá para as compras. Aí pessoal, agora eu tô vindo aqui buscar as peças. Tô vindo na Ford, aqui em São Paulo, perto de onde nós temos a oficina. Tem um lugar que se concentra várias concessionárias, ó, Honda, Chevrolet, tem Jeep, Fiat, Volks, Hyundai, Ford, Renault, Peugeot, Chery. É tipo de um shopping de concessionárias. Tipo não, é um shopping de concessionárias. Então facilita demais quando eu preciso de peça lá na oficina, peça original, eu corro para cá. Eu tenho cadastro na maioria delas, então eu já corro direto para cá. A Ford é a última, é lá no final dessa pista aqui. Ó, aqui nós temos serviços Jeep, tem Nissan, tá vendo? E lá no final a Ford. O pessoal lá da Ford, lá do balcão de venda de peças, não é muito simpático não. Eles não te dão nem bom dia. Aliás, você fala bom dia, eles nem te respondem. Mas eu não tô aqui pra fazer amizade com ninguém, né? Tô aqui pra comprar minha peça e ir embora. Então, deixa eu manobrar, estacionar aqui e ir lá pegar tudo que precisa pro Ford Ka. Duas sacolinhas, pouco mais de R$ 1.800. Isso porque eu tenho óleo original Ford lá na oficina, então não precisei pegar aqui. Eu tô indo embora aqui já, tô voltando lá pra oficina. Chegando lá eu mostro pra vocês todas as peças. E aqui não tem conversa furada não. Tudo original Ford, como eu digo, padrão safety car. Aqui o Igor tá dando um talento aqui na tampa de válvulas. Já lavou também a tampa frontal. Aqui as peças que eu fui buscar. Então tá aí, ó, bomba de óleo. Agora vocês conseguem ver lá a peneirinha, tá vendo? Ó, o filtro que não dá pra gente enxergar nessa aqui, ó, de tanta sujeira. Então tá aí, ó, bomba de óleo, junta da tampa de válvula, correia da bomba de óleo, correia dentada, tensor que estica a correia dentada, filtro de óleo, bronzinas de biela, bronzinas de mancal e o mais importante, óleo. Vou mostrar aqui duas coisas para vocês. A bronzina, olha como ela é bonita, ela é lisinha, vocês estão vendo? Olha a diferença de uma bronzina do carro, como que ficou. Por isso que faz tanto barulho, por conta desse desgaste que sofreu aí a bronzina. Essa é a de biela. Vou mostrar a de mancal também para vocês. Aqui, ó, essa é a de mancal, lisinha, bonitinha. Essa é a que eu tirei lá, que ela tem aqui uma cavidade, ó, ela riscou aqui no meio. Outra coisa que eu vou mostrar aí pra vocês, olha a quantidade de parafuso que a gente tira desse carro.
para poder chegar na correia dentada. Olha a quantidade de coisa que sai para você chegar na correia dentada. É bem complexo, mas com ferramenta certa aí se torna um serviço até que fácil aí para quem já tem um costume aí com oficina, quem já está no ramo aí há muito tempo. Eu separei também aí o meu manual técnico para montagem. Eu anotei aqui algumas coisas que são os apertos de parafuso de biela, de mancal, bomba de óleo, cárter. E aqui eu tenho a sequência de aperto da tampa frontal, porque você não pode sair apertando ela de qualquer forma. Então ela tem toda uma sequência e os torques que tem que ser dados, os estágios nessa tampa. E na tampa de válvula a mesma coisa, o torque usado e a sequência de aperto aí. Então, para quem já tem aí uma certa experiência com mecânica, até que não é tão difícil. É trabalhoso, mas não é difícil. Então, bora lá começar a montagem aí do Ford Ka. Correia aí instalada, bem tensionadinha. Correia da bomba lá embaixo também instalada. A bomba também já está aí no lugar, ó. Agora eu vou começar a montagem aqui da tampa frontal. Eu já limpei toda a face aqui. Eu tirei o silicone antigo e já passei aqui um desengraxante para tirar toda a gordura, para ele receber o novo silicone aí. Então bora montar a tampa e logo o Ford Ka tá funcionando. Bom, então nós temos a tampa colocada, torqueada e todos os parafusos lacrados. Todos os parafusos que a gente vai colocando, apertando, já vai lacrando. Eu já coloquei também o coxinho, já apertei, torqueei e lacrei. Agora eu vou levantar o carro para eu começar a mexer na parte de baixo. Bom, acabei de trocar todas as bronzinas. Estão aqui as bronzinas de biela e as bronzinas de mancal aí, ó. Já substituí todas. E agora eu estava preparando aqui o cárter para montar lá no lugar. Inclusive eu já fiz aqui um cordãozinho de silicone para poder montar ele lá. E eu já vou subir tudo pro lugar aí. Aquele padrão top. Aí pessoal, o Ford Ka já tá todo montado. Eu vou dar partida nele agora para ver o funcionamento. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês um probleminha aí, uma falha, digamos assim. É um outro Ford Ka, o mesmo motor e que foi feito o mesmo serviço desse aqui. Troca de correia dentada, troca de bomba de óleo, aconteceu o mesmo problema. Só que o que acontece? Parece que o dono do carro, com o tempo, isso acontece muito, tá? Então eu vou aproveitar para mostrar nesse vídeo. Quando dá um problema no carro, a pessoa fica muito brava, ela quer vender o carro, fala que não gosta mais da marca, enfim. Aí a gente vai, arruma o carro, dá os conselhos, fala, ó, por exemplo, um serviço desse, eu vou aconselhar o cliente, falar, ó, aqui só use óleo Ford original, 5W20 ou 5W30, troque o óleo a cada 7.000 quilômetros, que você vai ter uma boa margem aí do lubrificante, né, com o poder de lubrificação. Você não vai deixar o óleo chegar no limite dele. Aí tudo bem. Eu acho que passa um tempinho, um mês, 2 meses, as pessoas esquecem de todo o problema que passou, de todo o transtorno que teve. Eu vou mostrar ali para vocês um outro Ford Ka que nós fizemos. Vou mostrar para vocês lá. Foi feito o mesmo serviço, tá? Ele tá aqui, ó. Esse aqui eu fiz a mesma coisa. Ele voltou aqui para a oficina para fazer um outro serviço, tá? Ele veio aqui
porque ele estava com um probleminha na injeção eletrônica. Eu já até resolvi o problema para o cliente, tá? Eu vou entregar agora. E aí eu tenho um sistema aqui na oficina onde eu cadastro a quilometragem de quando eu arrumei e tal. E aí eu vim aqui pegar a quilometragem do carro. Vamos lá. 142.379. Aí eu dei uma olhada aqui, ó. Etiqueta de óleo. Olha quando era para ter trocado esse óleo. 142.332. Ou seja, além de estar no limite, ó, ele foi trocado aqui, ó, 132 e era para trocar de novo com 142. Ou seja, a pessoa que trocou não foi aqui na oficina, tá? Porque eu nunca coloco para 10 mil. Eu sempre deixo uma margem, tá? Então, por exemplo, um óleo para 10 mil quilômetros eu coloco para ser trocado com 7, 8 no máximo. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, um carro desse, por exemplo, que é Uber, ele fica muito tempo parado em farol e o motor tá girando. O odômetro não, o odômetro tá ali parado porque você não tá em movimento, mas o motor não tá desligado, ele tá funcionando. Ou seja, quando você roda 10 mil quilômetros no odômetro, o motor rodou muito mais de 12. Vocês estão entendendo? Então assim, ó, eu coloco as trocas de óleo sempre com 7, 8 mil quilômetros. Então aqui já fizeram errado para colocaram, não deixaram margem, já colocaram 10 mil direto e já venceu. Então o que acontece? Parece que ele esqueceu o problema que ele teve com o óleo, com a correia dentada, bomba de óleo entupida e todo aquele transtorno. Parece que já passou e não faz muito tempo que eu arrumei esse carro. Tem aí no máximo 1 ano. E ele já esqueceu de todo o transtorno que ele teve. Então, pessoal, não se esqueçam. Se vocês tiveram um problema com o carro, lembre-se, fala, meu, eu preciso trocar o óleo, não posso deixar meu óleo vencer. O Júnior me deu uma dica de que a cada 7 mil eu preciso trocar. Eu sei que às vezes vocês vão falar, nossa, mas 7 mil, o óleo é caro. Gente, o meu carro, por exemplo, eu coloco o óleo Motu, o 800 da Motu, 5W30, é um óleo assim, estamos falando de coisa, meu, óleo absurdo de bom, só que ele é um absurdo de caro. Eu pago aí em torno de 120, 130 reais o litro do óleo, e eu troco a cada 5 mil quilômetros, porque eu prefiro gastar com óleo do que gastar com uma manutenção no motor. Vocês estão entendendo? Então vamos se atentar aí à quilometragem que vence o óleo do seu carro, beleza? Eu vou voltar lá para o outro Ford Ka e vou dar partida nele. Pessoal, o Ford Ka tá finalizado aí, eu já testei ele bastante aqui na oficina. Eu vou ligar para vocês verem, ó. Sem luz de óleo, as luzes estão acesas ali, um é da porta e o outro é da reserva de combustível. E acabou o barulho do motor aí, ó. Motor redondinho, bonitinho, funcionando perfeito aí. Eu ia fazer um teste de rodagem desse carro, como eu faço com todos que a gente mexe aqui na oficina. Coloca na rua e faz os testes, vai acompanhando com o scanner, vai andando, vendo o desempenho, para confirmar que ficou tudo ok, que ficou tudo bom. Eu não vou fazer o teste de rodagem com esse carro por 2 motivos. O primeiro motivo é a falta de combustível, né? Quando o cliente traz um carro para eu arrumar, a primeira coisa que eu faço é um checklist e eu olho se tem combustível. Porém, esse carro, quando chegou, ele veio de guincho e eu estava atendendo um cliente, o Igor resolvendo um serviço, o Gustavo não estava. Enfim, o carro chegou e ninguém fez esse checklist na hora.
tá? O checklist foi feito depois de uns 20 minutos que o carro já estava aqui na oficina. E também o cliente não veio com o guincho, então não tinha como eu falar para ele abastecer. Então eu não vou andar, porque não tem combustível, eu não vou arriscar ficar na rua com o carro. E o segundo motivo é que tá com uma dificuldade grande de se engatar a primeira marcha. Às vezes você engata, olha lá, ó, e ela pula, ela não fica, ó. O cliente já tinha me alertado desse problema, ele já tinha me falado que estava com esse problema e que de vez em quando engata, de vez em quando não engata. Esse carro aqui, pessoal, ele sofreu muito em mão de obra desqualificada, tá mexendo aí. Por que que eu digo isso? Porque tudo que eu fui mexer já não era mais original, alguém já tinha mexido e ou faltava parafuso ou estava solto. O câmbio mesmo, ele estava todo solto, tá? Ele estava todo solto. Falta parafuso no câmbio. Eu, óbvio, que reapertei ele inteiro, não ia deixar solto, tá? Por mais que não fosse, não foi por isso que ele veio aqui, não era o serviço que eu ia executar, mas eu não ia deixar o câmbio da pessoa aí, do cliente solto. Eu reapertei ele todo. A bateria estava solta, o suporte da bateria estava caído aqui na churrasqueira do carro, ali perto do limpador com as porcas. Ou seja, alguém mexeu e não colocou de volta o suporte. Lá na tampa frontal do motor, onde tem a polia do virabrequim, ele tem um buraco, um tipo de um bico, que ele tem um furo no meio desse bico e a gente encaixa uma ferramenta atravessando a polia do virabrequim e encaixando nesse buraco, porque ele é um buraco de referência do alinhamento da polia. Já não tinha mais nesse carro, tá decepado, alguém foi mexer e quebrou. Que mais? Enfim, o carro tá todo mexido, tá todo fuçado. A parte que eu mexi voltou tudo pro lugar, não faltou parafuso, foi tudo torqueadinho, tudo naquele padrão safety car. Mas assim, o carro é bem mexido. O carro é bem mexido mesmo. Dá dó, porque é um carro novo, um carro legal, e cai na mão errada e acontece isso. Aí o cliente acaba até desanimando do carro, não quer mais o carro, quer vender. Mas a gente tem que prestar atenção aí em quem vai mexer, né? Bom, mas é isso aí. Então o carro tá pronto, o carro ficou legal, pressão de óleo tá ok, o carro ficou zerado. Pelo menos a nossa parte foi feita e com sucesso. Beleza? Até o próximo vídeo aí, pessoal.